Vamos então para a 14ª conversa sobre atualização do Código Civil. Hoje com o nosso colega Felipe Cunha Almeida, Dr. Felipe Cunha Almeida. O Dr. Felipe é advogado, parecerista, com atuação no direito privado e processo civil. É professor de graduação na Facarte de Taquara e com diversos cursos de pós e em diversos cursos de pós-graduação. É autor de livros, capítulos de livros e artigos. É mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Civil e Processo Civil. É associado do IBERC, Instituto Brasileiro de Estudos em Responsabilidade Civil, associado ao Brasilcom e ao IBDFAM, de Direito de Família, né? Todos institutos importantíssimos e que nos ajudam a deixar o conhecimento do direito totalmente atualizado, assim como o IARGS, pelo qual a gente está. Também é membro da Comissão Especial de Responsabilidade Civil da OAB, moderador do Grupo de Estudo de Responsabilidade Civil. Doutor, do- doutor Felipe, um dos cursos que eu assisti contigo foi de Responsabilidade Civil e Direito de Família pela Escola Superior da Advocacia. Isso deve fazer o quê? 5 ou 6 anos? Deve ter. Eu acho que o último que ocorreu lá presencial e gravado na OAB foi em 2019, ali, eu acredito. Não é 18. tão velha a vez que eu fiz esse É, curso. Eu me lembro que eu ainda estava no mestrado e foi bem legal, né? Porque realmente é o tema responsabilidade civil e direito de família, né? Doutor eu sou. Felipe, nós estamos aqui pelo, então, Departamento de Direito Civil do IARGS, dos Advogados do Rio Grande do Sul, do qual eu sou o diretor. Uma honra te receber. Agradeço imensamente em meu nome e em nome da doutora Sulamita Cabral, que é a presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Obrigado por estar aqui conosco. Espero que tu esteja mais vezes conosco falando sobre essa atualização e também lá no quadro de associados do IARGS, né? Precisamos de um colega como o senhor para estar lá nos trazendo todos os seus conhecimentos, né? Sobre direito civil, direito privado, especialmente o que tu vai tratar hoje, né, que é um tema forte, um tema pesado, um tema novo, as propostas de artigo 19, 91A do Código Civil. Agradecemos imensamente e a palavra é tua. Bem, em primeiro lugar, doutor Arnaldo, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei honrado mesmo com o interesse aí nos meus préstimos, vamos dizer assim, para nós conversarmos um pouquinho com os colegas e as colegas envolvendo, né, essa questão realmente dos animais para dentro do direito, além de uma forma tradicional que o Código Civil prevê, né, e estender esses agradecimentos ao IARGS na pessoa do colega, do doutor Arnaldo Rizardo Filho, da presidente também, que muito me honra saber que está lá, né, no IARGS, no nosso instituto, há tanto tempo e trazendo aí a importância que é, e com certeza, se o IARGS assim quiser, farei prontamente a minha associação, né, para aí, modestamente, claro, poder contribuir e sempre aprender, porque eu acho que antes de a gente tentar passar qualquer conteúdo, saber o contexto dos fatos, né? Lá o nosso Pontes de Miranda já chamava a atenção para o suporte fático da norma, né? E estender também uns agradecimentos ao doutor Arnaldo Rizardo, que eu sou, me permito ser amigo dele, vamos dizer assim, através dos livros e da doutrina. Há muitos anos eu, né, acompanho os trabalhos do Dr. Rizardo e agora é uma alegria saber que junto a ele o Dr. Arnaldo Rizardo Filho também está aí na minha lista de cabeceira, né, dos seus inscritos. Mas, pessoal, voltando então dando início ao nosso tema, realmente a questão dos animais, ela vem ganhando uma conotação muito grande, né, para dentro do direito. E eu não tenho dúvidas que agora, com esses acontecimentos que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul, né, em relação às enchentes que a gente tem visto, a preocupação, né, da sociedade como um todo também em ver aí, eu diria talvez assim, um certo interesse jurídico deles mesmos. Eu sei,
temos a questão da capacidade, da personalidade, o direito se ocupa, né, em relação ao ser humano, ele é o centro, vamos dizer assim, da ordem jurídica, pelo menos, né, o nosso Constituinte de 88 ressaltou esta questão com o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas como nós estudamos o direito, e eu entendo que, modestamente, seja na condição de advogado, de advogada, de magistrado, de membro do Ministério Público, nós lidamos com os fatos, se o doutor Arnaldo Rizardo concorda, nós lidamos com os fatos cotidianamente. É isso, né, que nós analisamos. E desses fatos, nós vamos procurar extrair as devidas consequências jurídicas, né? Por exemplo, se nós temos uma união de fato entre um casal e que dessa união resulta uma família, nós temos aí as consequências jurídicas da união estável, né, à luz dos pressupostos do Código Civil, protegida pela Constituição Federal. Se no âmbito dos contratos uma parte resta inadimplente, correto? O Código Civil, o que ele prevê? Duas alternativas ao credor. Este fato inadimplemento confere, então, a possibilidade de quê? De resolução de um contrato ou, então, da sua execução e aliado aí aos pedidos de perdas e danos, se houver, enfim. Lá no direito sucessório, nós temos os herdeiros necessários. Por exemplo, o cônjuge, o companheiro e os filhos do decújus, correto? Mas se dependendo de um herdeiro for preterido, né, deste inventário, ele tem lá a petição de herança, ele tem lá os mecanismos do código. Então, de novo, os fatos se conectando. Voltando ao suporte fático da norma, onde o nosso ilustre Pontes de Miranda já dizia, né, que, olha, se existe uma situação e essa situação se desenha no mundo fático e esse desenho encontra aí um reflexo, né, um carimbo da ordem jurídica, aquele fato entra para o mundo direito e passa a produzir efeitos. Eu sei que essa introdução às vezes é um pouquinho pesada, né? Os nossos alunos da graduação, pô, suporte fático, ato fato jurídico, lembram? É uma questão, né? Mas por que eu faço essa breve introdução? Porque quando nós temos aí um litígio envolvendo dois companheiros, marido e marido, né? Hoje em dia já está superada, né, essa questão de pessoas do mesmo sexo puderem se unir, mas e quando envolve ali um cachorrinho, um gato? Imagine o seguinte: o cidadão está casado pelo regime da separação de bens, portanto, eles, né? Não estou falando daquela hipótese lá dos maiores de 70 anos, que também aí parece que vem mudanças, correto? Mas eles adquiriram seu patrimônio, partindo da hipótese que um deles já tenha seu patrimônio, e tem lá um animal de estimação caríssimo, né? Um cachorro de exposição, com nota fiscal, pedigree. Aí o que acontece? Ela entra, sei lá, com um divórcio, né, a esposa, pede alimentos para o seu filho, digamos que tem um filho, certo? Fala que, olha, em razão do regime de bens, nada a partilhar, por isso, mas existe o Rex, existe, né, o Zezinho, que é o cachorro. E eu tenho um sentimento por este animal de estimação, e eu sei que ele também nutre por mim. Então, eu quero ter direito de visitas, ou então ver ele na minha companhia, e que o meu ex faça a divisão das despesas comigo. Esta é a inicial, ou seja, a causa de pedir dela em relação a esse animalzinho de estimação não é a partilha, como se fosse um bem lá do artigo 82 do Código Civil, um semovente, até porque ela assume perante o juízo da vara de família: olha, este animal foi comprado pelo meu ex né, antes de me conhecer, certo? Então, pelo regime de bens, eu nada teria direito. E não quero saber de direito de propriedade dele, porque eu estaria litigando contra a lei. Mas tem essa questão da ciência, do afeto. Eu tenho certeza que se eu me afastar dele, ele vai sentir falta, e assim, e assim, e assim. E vem batendo nessa tecla da ciência e do afeto. Bom, a gente pode imaginar que na contestação, o atual já ex-marido vai ficar louco, né? Como assim? Eu paguei caríssimo por esse animal. Isso aqui não tem nem que ser partilhado, tu mesma sabe, e aí vem com essa de ração, despesa, e ainda traz a consideração do juiz a hipótese dele morar contigo. Bom, lide, né? Aí a questão é, doutor Arnaldo, amigos e amigas, o juiz, a juíza,
vai se debruçar sobre uma partilha envolvendo um bem móvel, artigo 82, ou poderá considerar que este animal, embora inicialmente, né, previsto pela parte geral do Código Civil, ou seja, uma coisa, né, não estou dizendo uma coisa no sentido pejorativo, mas né, algo atinente aos direitos reais, talvez como um bem imóvel, atribuiria um sentido diverso, uma outra consequência jurídica. Por que eu estou trazendo essa questão? Porque vários julgados estão vindo à tona. O Superior Tribunal de Justiça tem julgados interessantes, inclusive, de um papagaio que ficou 11 anos com uma família e por essas questões, se eu salvo engano, correto? Do IBAMA, de ser um animal silvestre, ficaram sabendo e retiraram administrativamente este papagaio da família, que conseguiu judicialmente se ver, entre aspas, não reintegrado, porque se eu falar reintegrado na posse, tudo que eu estou falando perde, né, o sentido. Mas a ministra Nancy Andrighi disse o seguinte, olha, inclusive esse animal pode vir a ficar doente ou até falecer se ficar longe da família. Então, o que nós estamos vendo, assim, meio que indiretamente, pelo menos eu modestamente percebo, que esses animais, eles estão entrando em outro contexto de direito, certo? Mesmo que se fale em propriedade, em dono, o seu afastamento de famílias considerando a ciência, que são estudos recentes que estão sendo feitos, que alguns animais eles sentem dor, eles sentem saudade, algo próximo aos seres humanos. Então eles estão sendo sujeitos, entre aspas, de direito. Claro, nós não temos ainda uma legitimidade ativa, né, deles, como alguns agora estão buscando sustentar. Eu não estou falando disso. Mas eu acho que, em que pese, doutor Arnaldo, amigos e amigas, ainda o Código Civil atual trate eles, né, inicialmente como um bem imóvel semovente, é possível que se, através dessas decisões, nós vamos encontrar outras consequências jurídicas, para além de uma partilha de bens. E aí entra em cena o nosso Código Civil, melhor dizendo, o código de o anteprojeto, perdão, né, do Código Civil. Porque ele diz o seguinte, no atual Código, artigo 82, são móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. E aí entram, então, os semoventes. Por outro lado, quando nós pulamos lá para o direito de família, nós encontramos o artigo 1566, inciso 4 do Código Civil, que diz o seguinte: são deveres de ambos os cônjuges sustento, guarda, educação e educação dos filhos. Mas, Felipe, por que tu está falando de guarda? Porque há decisões tratando desses animais e deferindo guarda, visitas. Então, pela analogia aqui que eu entendo, nós não temos guarda, o Instituto da Guarda aos Animais, mas se eles estão sendo analisados por juízos de competência do direito de família e esta guarda, em alguns casos, está sendo deferida, nós já temos uma previsão que, por analogia, poderia ser o quê? Trazida, certo, a situações envolvendo causas de pedir no processo civil, no tocante a dever de rateio de despesas, de visitas e de companhia de animais de estimação. E aí o que ocorre? Vem então, inicialmente, pessoal, e aí trazendo, né, à luz já da lei da redação do projeto de reforma do Código Civil, o artigo 19, que não tem correspondência no atual Código Civil. E ele diz o seguinte: a afetividade humana também se manifesta por expressões de cuidado e de proteção aos animais que compõem o entorno sociofamiliar da pessoa. Vejam de novo, que compõem o cuidado e proteção aos animais, né, que compõem o entorno sociofamiliar. Então, aqui a gente já começa a entrar naquela questão das espécies, né, de família, no sentido do que daquela nova entidade familiar chamada multiespécie. Claro, ela tem alguns requisitos, mas o que o legislador já está trazendo de forma positivada expressamente? Esta questão dos animais. E aí, meus amigos e minhas amigas, nós pulamos para a seção 6, que trata dos animais
no projeto de antirreforma, cuja redação vem prevista pelo artigo 91A, parágrafos 1º e 2º. Qual é a redação do caput do 91A que está no anteprojeto? Os animais são seres vivos sencientes e passíveis de proteção jurídica própria, em virtude da sua natureza especial. Aí nós temos o parágrafo 1º. A proteção jurídica prevista no caput será regulada por lei especial, a qual disporá sobre o tratamento físico e ético adequado aos animais. E aí nós temos aí uma terceira previsão, né, contando o caput e o parágrafo 1º, que é o parágrafo 2º. Até que sobrevenha a lei especial, são aplicáveis subsidiariamente aos animais as disposições relativas aos bens, desde que não sejam incompatíveis com a sua natureza, considerando sua sensibilidade. Então, vejam que interessante, pelo menos eu entendo assim. O que está sendo discutido no âmbito de decisões, né, tanto no primeiro, segundo grau e também no STJ, porque envolve aí discussão de direito federal, é justamente um certo cuidado com os animais. Mesmo que dentro do direito de família, certo? Isso vem ocorrendo. Eu tenho visto algumas decisões, doutor Arnaldo Guisardo, de namorados disputando guarda de animais de estimação. E aí, o que eu tenho visto da competência, né, dos tribunais dizendo o seguinte: olha, vocês são namorados. Né? E como envolve o pedido de guarda por namoro, não poderia ser vara de família. Mas, às vezes, é muito comum que um casal tenha um filho e sejam namorados ainda, certo? E a competência, evidentemente, será do direito de família. Outros juízes entendendo, não, animal de estimação não tem direito a isso ou aquilo porque ele é um bem. Então, tem que ser discutido no direito de propriedade, numa sociedade de fato, né? Se falar em indenização, porque daqui a pouco um comprou, pagou metade, o outro pagou a outra. Enfim, são discussões, né, bem interessantes que, evidentemente, dizem respeito à causa de pedir. Se o pedido é de guarda de uma criança e, por outro lado, também é envolvendo um animal de estimação, são causas de pedir diferentes, né? Porque um tem a proteção da dignidade da pessoa humana, tem o ECA e tem o Código Civil. O outro não tem expressamente, mas o pedido é semelhante. Divisão de despesas, de ração, de tratamento com o veterinário. Né? Claro, eu só não vi ainda ninguém ser preso por não pagar ração. Correto, doutor Arnaldo? Mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas mostra que, de um Código Civil de 2002, que nessa parte, né, de ser um animal semovente, repetiu o de 16, mesmo na vigência do de 2002, já vem dando outros enquadramentos jurídicos diferentes aos animais, em especial no direito privado envolvendo a família, correto? Já temos uma terceira situação, que é a positivação expressa dessas questões. Portanto, imaginem um julgador se deparando com um pedido de divórcio, está tudo certo entre o casal, filhos, partilha, guarda, visitas, né? O próprio valor da pensão, e a lide se concentra na questão de ou um entender que ainda é direito, certo, de propriedade, portanto não há partilhar sobre, né, considerando o regime de bens, ou os dois entendem que não, que se trata de um ser senciente que um comprou antes do relacionamento existir, que eles não entram nessa, mas quem tem melhores condições de ficar na companhia do animal, considerando os interesses, vamos dizer assim, do próprio animal. Então, são, né, situações fáticas que nos pegam, às vezes, de surpresa, como advogados, advogadas, julgadores, é ou não é? Mas que nós precisamos ver as decisões judiciais, porque o juiz vai ter que, né, realizar aí a prestação jurisdicional e decidir. Claro, ele vai fundamentar para ver se o entendimento é que não se trata de direito de família, por fundamento A, ou que mesmo que se trate aí de um interesse econômico, né? Existem decisões recentes considerando animais de estimação como seres sencientes, então isso também tem que ser, vamos dizer assim, relevado, enfim. E acho que em boa hora o Código Civil veio a,
mesmo que fale ali em lei especial, que teremos que ver qual é a lei especial que virá, certo? Mas nesse meio tempo, provavelmente tem um magistrado hoje que está se deparando com uma causa dessas, é ou não é? Ele tem que julgar. E aí, claro, como tudo no direito é uma questão de fundamento, nós temos que analisar se o convencimento do magistrado é realmente em trazer aí a proteção do direito de família, ou então, no caso concreto que esteja ali sob sua apreciação, ir lá para as regras da parte geral, como um bem semovente, e se falar ou não em partilha. Seriam mais ou menos essas considerações aí que eu traria, né, da nova legislação e considerando o que nós temos aí na jurisprudência atual. Não, interessantíssimo doutor, é uma questão que realmente assim coloca à prova o direito privado e mostra como, como que realmente é o direito que está servindo à sociedade, né? E não o contrário, né? Ou seja, como que o direito evolui enquanto a sociedade, o ser humano evolui, né? E essa questão realmente, né, é uma riqueza. Eu sou da área do direito comercial, eu trabalho com contratos comerciais. E lá no direito comercial a gente sempre trata daquela tripla distinção, né? Livre mercado, sociedade e no meio os híbridos. E eu consigo ver os animais exatamente no meio entre objeto, entre coisa, entre pessoa, torna-se um híbrido com o direito, assim, né? E ele deixa de ser objeto, porque eu acho que ele já era um objeto de direito, porque afinal de contas ele podia ser comprado e aí teriam direitos, obrigações, mas ele não é um sujeito de direito, né? Então ele deixa de ser um mero objeto, ele sobe um pouquinho e eu acho que aí é que está a coisa, né? Não, eu não quero dizer, doutor, que eu vou considerar um animal um híbrido entre. Acho que é muito forte dizer isso, mas ele passa a ser passa a ser um objeto parasocial ou mais Uhum. parafamiliar, né? Ele não é um ente da família, mas ele está para a família como algo, né? E aí, acho que aí entram diversas facilidades, inclusive, de tratar eles, que não se, diversas facilidades que não se aplicam às pessoas humanas. Por exemplo, se não pagar alimento, vai ser preso, mas não vai deixar de ser Bom, pai. Se não pagar claro, ração, não vai ser preso, mas pode deixar de ser o dono perdeu o o animal dono. por não. Então, acho que aí a gente vai ser de uma riqueza, de uma riqueza, de uma riqueza, principalmente se os advogados, nossos colegas, e os julgadores, e também os legisladores, não tentarem aproximar dos limites, né? Ficar no Isso. meio daquilo ali nessa natureza para-familiar que seja, e tratar assim de uma forma que não seja coisa, não seja família, e isso permita, então, dar um tratamento bem mais adequado, porque sim, né, não se discute a importância para as pessoas, né, não se discute para as crianças, né, não se discute a sensibilidade dos próprios animais, não se discute o sofrimento. Isso eu acho que é águas passadas. O problema agora é como tratar, né? E esse tratamento tem que ser feito com muita maestria. E eu acho que tem um espaço de rico, né? Que é essa está no meio de duas coisas tão distantes, né? Entre pessoa e coisa. Esse meio, eu acho que tem um espaço muito lindo aí para a gente trabalhar e criar alguma hermenêutica adequada ao direito privado, com enfoque constitucional sempre, né? Doutor, Doutor, essa ponderação de interesses é que é interessante, né? é, Porque se nós temos eles, no primeiro momento, protegidos como um bem imóvel, portanto, objeto de uma partilha, né? É mais fácil postular esta manutenção desses efeitos jurídicos, né? O problema está quando a gente busca atrair de forma diversa. E aí, claro, mas tudo começa de alguma forma, né?
tudo começa de alguma forma, né? Caberá a nós dizer como os juízes vão ter que julgar, né? Eu acho que tudo começa Claro, conosco, né? Vamos, né? convencer o julgador, né? Muita Exatamente. teoria aí para ler de forma adequada esse suporte fático, né? Exatamente. Doutor Felipe, muitíssimo obrigado. Acho que esse é um tema. E tu é um cara acostumado com temas desafiadores, né? Tu também trabalha com direito de namoro, contrato de namoro, que também é outra coisa assim que não é bem assim para se falar, né? A gente parece que é fácil falar, mas não, para, senta, estuda e daí tu vem tentar falar. E tu traz muito bem esses temas, e o Iares fica muito feliz e muito satisfeito com a tua presença aqui nessa conversa sobre atualização, porque tu não foge de tratar dos temas desafiadores. Tá bom, meu amigo? E agradeço aí as considerações e fico sempre à disposição. Vamos te solicitar a tua fala em outros temas aí da atualização do Código Civil. Tá ótimo, fico no aguardo. Muito obrigado, meu amigo. Um abração. Hoje é Um abraço a segunda-feira, todos. boa semana para ti, tá bom? Para todos nós, um abraço. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.